Queridos, vivemos uma época perigosa. Uma época perigosa em que o fenômeno desigrejados aumentam. Em segundo lugar, a nossa época é perigosa porque os falsos líderes também se proliferam. E em toda a história bíblica, Deus sempre levantou líderes porque é necessário que o povo de Deus seja liderado. E em João capítulo 10, nós temos as lições do sumo, excelso, soberano pastor. Quem é o sumo, soberano e excelso pastor? É Jesus. Jesus se apresenta como excelso pastor porque ao mesmo tempo em que é pastor, ele pode se entregar como cordeiro para salvar o rebanho. Por isso ele diz: o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Segundo, Jesus é o pastor por excelência, porque mesmo sendo o pastor, ele se apresenta como a porta, por onde quem é bode passa e se transforma em ovelha. Jesus também diz ser o bom pastor, porque ele não tem apenas aquele rebanho que está diante dele em João 10. Ele consegue na sua onisciência discernir um outro rebanho que ele ainda iria pastorear. Estamos aqui tratando do tempo em que Jesus está falando. Então, desde João 10, em sua onisciência, Jesus fala que havia outro tipo de rebanho que ele ainda deveria pastoreá-las, a partir do versículo 16. Então, se alguém, principalmente desigrejado, chegar para você e disser: o único pastor é Jesus, é um dos comentários que mais leio lá no meu canal de YouTube. Pastor, você, só há um pastor, Jesus. Leia João 10. Então eles não conseguem discernir o texto, eles isolam ao seu bel prazer e querem inventar doutrina e querem nos dar conselhos, sendo que são imaturos. Então Jesus é o excelso pastor porque ele deu a vida pelas ovelhas, assim as resgatou. Segundo, Jesus é o excelso pastor porque mesmo sendo pastor, ele é a porta para que quem é bode passe por ele e se transforme em ovelha. E Jesus é o excelso pastor porque em sua onisciência ele vê esse rebanho aqui e ao mesmo tempo ele vê o rebanho que não está aqui, conforme o versículo 16. Haviam dois tipos de apriscos no tempo que Jesus viveu na terra. Primeiro, o aprisco do inverno. Logo, segundo, o aprisco do verão. No aprisco do inverno, os pastores que estavam pastando com suas ovelhas e protegendo-as, procuravam um lugar de apoio. Então eles achavam um aprisco onde tinha um pastor na porta, que era chamado de porteiro. Um aprisco com pedras ao redor, o porteiro ficava na porta. Vários pastores colocavam seus rebanhos dentro daquele grande aprisco. No outro dia pela manhã, cada pastor que deixou seu rebanho chegava na porta, se apresentava ao porteiro e emitia um tipo de som que atraía o seu rebanho. Poderia chegar vários pastores de vez. Cada um deles tinha um tipo de som emitido que atraía o seu rebanho, ou os outros simplesmente as chamavam pelo nome, e as ovelhas vinham até esse pastor. O aprisco do verão era onde cada pastor fazia o seu aprisco com pedras, porém ele era chamado, ele, o próprio pastor que acabou de fazer o apriscozinho para o seu rebanho, ele deixava um espaço na entrada e ele mesmo se chamava de a porta, porque ele ficava na porta do aprisco que ele mesmo montou para a proteção de suas ovelhas. No outro dia ele as conduzia de lá para fora. Por que esses apriscos? Por que no inverno um aprisco alugado por um porteiro? Por que para um porteiro protegê-las? Porque no verão um aprisco do pastor com seu rebanho ali dentro e ele na porta? Por causa de ladrões, conforme Jesus diz no versículo 1, por causa de salteadores,
como Jesus diz no versículo de número 1. E Jesus também disse a partir do versículo 11 que haviam lobos. Então o pastor se preocupava pela proteção do seu rebanho por causa de ladrões, salteadores e lobos. O que Jesus fala sobre ladrões, salteadores, lobos e o rebanho? Versículo 1. Em verdade eu lhes digo. A quem Jesus está dizendo? Se você ler o capítulo 9, os fariseus, a liderança desse tempo, quer debater com Jesus. Então Jesus está falando com líderes falsos, líderes que Deus não estabeleceu, e líderes que têm seus liderados. Jesus lhes diz no versículo 1: lhes digo que não entra no aprisco, que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, sobe por outra parte. Esse é ladrão, esse é salteador. Jesus disse que o pastor de verdade, ele passa pela porta, mas o ladrão, o salteador, ele não vai passar pela porta. Então entendo o que Jesus diz: ele não entra no curral pela porta, mas ele sobe. Então ele sempre está por cima, mas nunca pelos lugares certos. Eles sempre estão por cima, sempre estão em destaque, sempre estão se auto-evidenciando. Mas para quê? É ladrão, para roubar. Para quê? É salteador, para assaltar. Por que não passa pela porta? Porque na porta as ovelhas passavam e o pastor tinha que contá-las. E cada vez que elas passam, o cheiro da ovelha gruda no pastor. Eles querem subir por outro lado porque eles não querem cuidar, eles não querem conviver, eles não querem zelar, eles simplesmente querem carregar. Eles não cooperam para o nascimento, eles não cooperam no investimento do evangelismo para a formação do rebanho. Não, eles simplesmente, porque está na moda agora, chega na esquina, abre uma igreja, pinta de preto, enche de luz preta, prega hipergraça, desrespeita quem tem história e diz: vem para cá, e dão até desconto no dízimo. Ou seja, não são pastores que cooperam para o nascimento, eles simplesmente roubam, eles simplesmente assaltam. Olha o que Jesus ainda diz: não são todos, mas é o perfil do pastor ladrão. A Bíblia Sagrada está dizendo: esse é ladrão, porque ele não entrou pela porta. Eu vou perguntar para quem lê Bíblia: quem é a porta? Para de graça, quem é a porta? Jesus. Aí Jesus diz: esse líder não passou pela porta. Então não é só a ovelha que tem que passar pela porta. Tem muitas igrejas que seus líderes nunca passaram pela porta. Existem muitas igrejas que seus pastores nunca passaram pela porta. Se o pastor é falso, os liderados também são. Não, pastor, mas espera aí, eu sou ovelha. Ok, você é ovelha, mas a ovelha de Jesus tem uma capacidade. Qual a capacidade? A ovelha de Jesus não é tola, não é burra. Olha o versículo do número 2, versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Capacidade de ouvir. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Capacidade de ter discernimento. Depois de levadas para fora, ele vai na frente delas, elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Irmão, o ladrão tem voz, sim ou não? O salteador tem voz, sim ou não? Sim, mas só pelo fato delas conhecerem a voz do verdadeiro, elas não se deixam enganar pela voz dos falsos. Ou seja, não é porque você é ovelha que você é obrigada ou obrigado a ser liderado por qualquer tipo de pastor, por qualquer tipo de líder. Olha o que é que o texto está nos dizendo, versículo 5: de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele. Deixa eu continuar batendo no falso líder, daqui a pouco as ovelhinhas igual eu apanho, porque eu também não sou melhor que ninguém. Presta atenção, ele é ladrão e salteador. Por que Jesus não disse apenas salteador?
Por que Jesus não disse apenas ladrão? Mas por que Jesus usa os dois adjetivos, ladrão e salteador? Porque o ladrão, Raik, é aquele que rouba furtivamente. Ele chegava no aprisco, dava uma olhada, pastor não viu, silenciosamente. O assaltante, ele já chega fazendo barulho, ele dá o pulão, ele afasta o rebanho, ele pega o rebanho, ele pega uma ovelha do rebanho e vaza. É aquele tipo de líder que furtivamente, a palavra de Deus é pregada e de um modo macio, ela vai sendo exposta de forma mentirosa, porque ela pode entrar em mim como verdade, mas sair como mentira, dependendo da minha intenção. Então, esse evangelho fácil, de hipergraça, adocicado, é o evangelho do ladrão, que rouba das ovelhas a verdade como ela é. Mas existe o salteador, é aquele que, o ladrão, aquele que te abraça, pega a carteira e você diz, ele me deu um abraço, mas eu estou sentindo falta da carteira. E o salteador já chega e diz, perdeu, levanta a mão aí, mão pro alto. E não sei nem assaltar, levanta a mão, é coisa de crente. Mão pro alto, mão. Então, o salteador, ele faz o barulho, ele mostra a cara, ele não se preocupa com suas heresias. Se você está com ele é bênção, se você abandoná-lo você está debaixo de maldição. Você é obrigado a fazer do modo dele, senão para nada mais você presta. Então é o ladrão, é o salteador. Só que diz o texto, ele não entra pela porta. Então como que esse camarada chegou à liderança? Como que esse camarada chegou a conquistar pessoas? Por causa de ovelhas que não buscam discernimento, por causa de ovelhas que não têm o ouvido afinado pelo diapasão da palavra. Então entenda-me por favor, se tem um líder fake, vai ter também as ovelhas fakes. Nunca passou pela porta, nunca se converteu, nunca passou por Jesus, se autoconsagrou. Sabe o que está acontecendo? A maioria deles sem história, sem família, sem preparo, sem vida, pega um voo, vai para a Europa, no próprio avião, derrama óleo na cabeça, já desce como pastor e começa a dar trabalho lá, que ninguém, irmão, Deus vai desmascarar falsos líderes aqui nessa madrugada. Entenda-me, por gentileza, a minha preocupação com o tempo em que vivemos. Nunca se converteram, nunca foram tratados e querem tratar pessoas que estão necessitadas. Versículo 2: quem entra pela porta é pastor, para esse o porteiro abre. Olha para cá agora, por favor. O verdadeiro pastor, ele chegava na porta, se apresentava ao porteiro. O porteiro abria o curral para que esse pastor entrasse e conquistasse suas ovelhas e conduzisse suas ovelhas. Mas ele tinha uma senha com o porteiro. O porteiro fazia perguntas. Me ajuda. O porteiro fazia o quê? Então, quando o porteiro fazia perguntas, ele não temia as perguntas, porque quem é de verdade não tem medo de ser escrutinado. Quem é de verdade olha para o céu e diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quem é de verdade fala como Jó: me prova, me põe no fogo igual se põe o ouro, e tu verás que eu sairei aprovado. Agora, irmão, você começou a perguntar onde você estudou, quem te formou, quem você liderou, qual é a sua história, quem te ligou, de onde você vem, para onde você vai, qual sua motivação. Atribulou? É fake. Por quê? Porque o porteiro fazia perguntas. Ele deveria dar satisfação ao porteiro. Ele se submetia ao escrutínio do porteiro. O porteiro perguntava, ele respondia. Olha só, Jesus continua dizendo: as ovelhas ouvem a voz do verdadeiro, o nome das ovelhas são conhecidos pelo verdadeiro. Versículo 4: ele as conduz para fora. Eu acho isso maravilhoso, porque não é uma só vez que Jesus diz que as ovelhas são conduzidas para fora. Olha o versículo 4: conduzidas para fora. Versículo de número 8: os que vieram antes de Jesus são ladrões. 9:
Ele é a porta. Quem entrava por ele, escute isso, entrava e saía. Então não é um evangelho templocêntrico, não é um evangelho de lá para cá, limitado aqui dentro. O modelo de rebanho que Jesus ensina é: você faz parte do rebanho, mas não é para ficar presa, não é para ficar preso ao aprisco. Você precisa ter vida para fora. Então, quem é esse tipo de gente que só tem a vida para dentro? Óbvio, não passou pela porta, porque quando Jesus disse que ele é a porta, as ovelhas entram e saem. Então, se eu tenho um evangelho só que entra, só de entrada, tem algo errado comigo, tem algo errado com o meu evangelho. Tem gente que está na igreja, mas não porque passou pela porta, por causa da atmosfera. A atmosfera que a música gera. E é lindo a atmosfera que a música gera. Tem gente que está na igreja, mas não porque passou pela porta, porque gostou da mensagem, gostou da pregação, falou comigo, sarou minha alma, ok, mas nunca passou pela porta. Esse tipo de gente, a vida dele se resume aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro eu sinto Deus, mas o rebanho de Jesus não fica aqui dentro. O rebanho de Jesus não é só de evangelho interno. O rebanho de Jesus não é só de evangelho templocêntrico. Um exemplo, meu bem, por que você está lendo Bíblia? Para pregar. Aonde? Na igreja. Mãe, a senhora está juntando o bazar. Para onde essas roupas? Bazar da igreja. Minha filha, você está ensaiando, vai cantar onde? Responde. Tudo é na igreja. O negócio funciona dentro do templo, mas Jesus está dizendo: meu rebanho é conduzido para fora. É por isso que eu não posso limitar a minha mensagem e te dizer: receba aqui. A minha mensagem tem que ser: receba aqui, transborde lá. A minha mensagem não pode limitar e lhe dizer: sinta Deus aqui, porque tem gente que ele até sente Deus aqui, mas lá fora ninguém sente Deus na vida dele. Aqui dentro eu recebo de Deus, mas lá fora, quem tu está devendo recebe de tu. Por que a maioria de nós anda quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessa a rua para falar de Jesus ao vizinho? Por que muitos de nós andamos quilômetros para chegar na igreja, mas não temos coragem de trazer o colega da escola, da faculdade ao culto com a gente? Por quê? Porque nós nos enclausuramos aqui dentro. E o que a gente fez com a Bíblia? Prendeu ela aqui para dentro. Quer ver quando que a Bíblia é livre? Dentro do templo. Segundo, escola dominical, para menos crentes possível. Terceiro, na hora da palavra. Meus irmãos, vamos ficar de pé para a leitura oficial da palavra. Vou ficar em pé que é a leitura oficial. Aí faz a leitura oficial da palavra. Quando acabou o culto, pergunta: onde o pastor leu? A leitura oficial foi onde? Mistério. Prendemos as escrituras aqui dentro. Numa mesa, teólogos discutiam qual era a melhor tradução da Bíblia. Um disse NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. O outro disse NVI, nova versão internacional. O outro disse João Ferreira de Almeida. O mais novo disse aquela que a minha mãe lia. Você é doido? De uma mesa de teólogos, a melhor versão é aquela que sua mãe lia? Ele disse: é, porque ela praticava o que ela lia fora da igreja.
Essa é a melhor versão. Então, pelo amor de Deus, encarne o evangelho lá fora. Saia daqui com comportamento cristão. Saia daqui brilhando a luz de Cristo. Saia daqui sem precisar se apresentar como crente. Que as pessoas simplesmente olhem para você e sintam Deus em você. Quem consegue entender essa palavra?